palavra de Deus nos diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você pode ser isso, em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Todos juntos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade. Em espírito. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Em verdade nós te adoramos, ó Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. em espírito e em verdade. Espírito, Espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos para te adorar, Senhor, para te adorar, reconhecido, para te adorar, dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer, Senhor, os atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, para te adorar. Porque eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer, Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Aleluia. Ó Deus poderoso, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Não há motivo mais essencial e mais importante do que te adorar, Deus. Não há agenda mais importante que essa, Senhor Deus. Te adorar. Nós acabamos de afirmar que nascemos para te adorar.
Foi o teu amor que nos alcançou de tal forma que hoje nosso coração ele é inclinado a te adorar, Deus. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Nós iremos estudar a tua palavra nesse momento, Senhor. Nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor esteja ministrando a cada coração nesse lugar. Aquele que entrou aqui triste, sem motivação para te adorar, Deus. Que o Senhor esteja restituindo esta motivação, porque chegamos na tua casa para te adorar, ó Deus. Esse é o motivo central de culto, de adoração, de louvor. Nós chegamos à tua presença para te adorar, ó Deus. Ó Deus, ministra, fala a cada coração, a cada família aqui representada. Do mesmo jeito que o Senhor falou no meu coração, Deus, eu te peço, fala a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós iremos ler a partir do verso 16. Acompanha comigo a leitura desse texto. Texto que falou muito ao meu coração, tem falado esses dias. Nos diz a palavra: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Podem sentar, queridos. É muito bom poder voltar à igreja depois de 15 dias longe, convívio dos irmãos. Mas eu dizia para algumas pessoas, me alimentando da palavra, graças a Deus. Esses dias foram dias de receber, de ser alimentado, de ouvir, de entender o que Deus requer de mim como um dispenseiro, como filho de Deus, como sacerdote do Senhor. O que Deus requer de nós, da igreja do Senhor Deus, das nossas vidas. E nada mais oportuno do que, depois de alimentado, de entender o que Deus requer da minha vida, pessoalmente, particularmente, olhar para esse texto, que nos apresenta essa mensagem belíssima. E eu costumo dizer que nenhuma mensagem bíblica informa de forma muito clara a nossa missão e visão do que a grande comissão. Ela é muito clara quando trata a questão da nossa missão, porque estou aqui, da nossa visão enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja constituída pelo próprio Deus. Esse texto vem descortinar as nossas mentes nessa perspectiva de missão, de visão, de desenvolvimento, de crescimento, de engajamento. Todas as vezes que eu leio esse texto e penso sobre a missão, sobre a visão, eu sou desafiado enquanto cristão, enquanto crente, enquanto uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu penso que o estudo, queridos, da grande comissão é oportuno,
porque nos diz o que acontecerá numa igreja, quando ela for renovada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Esse texto fornece tais informações. Esse texto sinaliza a minha vida, o meu coração. O que acontece com uma igreja, quando essa igreja é alimentada, é abastecida, entende a sua visão, a sua missão, o seu papel aqui no mundo. Consegue avaliar a sua caminhada, consegue discernir quais são os propósitos de Deus para a sua caminhada, para a sua lida, para a sua vida cristã. Todavia, queridos, nós precisamos entender o pano de fundo, o contexto, no qual o Senhor Jesus apresenta e nos apresenta, instaura a grande comissão. Interessante que Jesus estava vindo em um contexto maravilhoso, está vindo em um contexto de ressurreição. Depois que Jesus conquista a morte, o pecado, a morte, o diabo, depois que a morte é tragada pela vitória de Jesus, as palavras de abertura da grande comissão nos mostra a triunfante glória do Senhor. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade, todo poder, todo domínio, todo controle. O Senhor Jesus afirma de forma categórica: toda autoridade me foi dada. Isso me chama a atenção, a despeito do tratamento cruel, do tratamento vergonhoso que ele tinha recebido, culminando em sua morte na cruz. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A despeito da covardia dos seus seguidores, muitos ficaram no meio do caminho. Mas ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A despeito do poder de Roma, a despeito da resistência de Israel, que era o contexto político e religioso da época, Jesus, ressurreto entre os mortos, afirma: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade de Jesus, note bem, querido, ela é distributiva. Ou seja, Jesus exerce autoridade sobre todas as coisas, não em algumas questões particulares na nossa vida. Jesus tem autoridade sobre tudo. Jesus tem autoridade sobre a pessoa, pessoalmente. Jesus tem autoridade sobre a família. Jesus tem autoridade eclesiástica. Jesus tem autoridade social. Jesus tem autoridade educacional, legal, política. Em cada área do esforço humano, Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Jesus tem o controle de todas as coisas. E note bem, querido, nós estamos inseridos debaixo dessa autoridade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Jesus tem autoridade, meu irmão. Não foi por acaso que Paulo afirmou: em Cristo, aleluia, nós somos mais do que vencedores. Jesus estava vindo de uma ressurreição. Esse é o fundamento último, queridos, para a tarefa ousada e sua expectativa gloriosa. Toda autoridade me foi dada. Nada foge do controle de Deus. Jesus tem um domínio de todas as coisas. Eu gosto muito desse texto, a grande comissão, porque os 4 evangélicos, os evangélicos sinóticos, eles apresentam de maneira clara essa ordem dada pelo Senhor Jesus, de tal forma que Lucas repete no livro de Atos a grande comissão, a ordem estabelecida de ir, de pregar, de anunciar o evangelho. Eu vi certa vez no livro, o autor dizia o seguinte, que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e as mais urgentes. As últimas palavras de uma pessoa são as mais urgentes, são as mais importantes. É quando aquela pessoa reúne os familiares e afirma: olhe, façam isso. Jesus estava dizendo aos discípulos, e essas foram as últimas palavras de Cristo, ou seja, o campo ou os campos já estão brancos para a ceifa. É como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos: o tempo é agora. A grande comissão envolve toda a igreja. A grande comissão não deixa ninguém de fora. A grande comissão vem comissionar a todos,
do mais velho ao mais jovem, do mais jovem ao mais velho. Jesus traz essa ordem urgentíssima. Isso me fez lembrar um congresso muito conhecido. Para quem conhece a história da igreja, o Congresso de Lausanne. O que foi o Congresso de Lausanne, pastor? Foi um grande congresso mundial de evangélicos que ocorreu em 1974, em Lausanne, na Suíça. Eles reuniram em 1974 um comitê mundial das igrejas evangélicas, que ficou conhecido como Pacto de Lausanne. E nesse Pacto de Lausanne, tendo a representatividade das igrejas evangélicas do mundo, eles afirmaram o seguinte: que o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura, em nome de Jesus. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Esse é o propósito de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse propósito, diz o seguinte: que esse propósito é urgentíssimo. Essa missão de resgate ao mundo, dizia Hernandes, não é do Katrina, não dos acidentes naturais, mas do maior acidente cósmico, a queda do homem, nessa tragédia que não é temporária, mas uma perdição eterna. Eu fui vocacionado para dizer a esse mundo que Jesus é poderoso, tem autoridade para salvar qualquer perdido, em nome de Jesus. A grande comissão me chama, a grande comissão me vocaciona para isso. Eu não sei se você se sente desafiado quando ler esse texto, motivado, animado, empolgado, reanimado, a dizer: Deus, eu faço parte dessa grande comissão. A ordem de Deus é urgentíssima. Devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Eu tenho sido muito influenciado esses últimos dias por um livro que eu achei fantástico, claro, fundamentado na Bíblia. Diz o título do livro: Revitalizando a Igreja segundo Deus. Não segundo os meus pensamentos, não segundo a minha própria proposta eclesiástica e litúrgica, mas segundo Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a perspectiva bíblica que nos apresenta a ideia de que vivo não mais eu, agora é Cristo, a agenda é do Senhor, o propósito é do Senhor. Seja o Senhor Deus glorificado, que João disse, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Isso acontecerá através da minha vida, meu irmão. As pessoas precisam enxergar Cristo em mim. Mas isso só será possível quando eu viver a grande comissão de forma prática. Eu queria, pela graça de Deus, expor aqui nessa manhã, e vou começar a expor esse texto hoje. Quero dizer a primeira verdade de hoje. Eu já quero desde já te desafiar a vir ao culto à noite, pois nós iremos terminar essa mensagem no culto da noite. Se você programou para estar hoje à noite, já que veio de manhã, a estar à noite, descansando, eu quero te desafiar a estar aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Meu Deus, que amém foi esse, Senhor? Jesus da glória. Hoje é o dia do Senhor, meu irmão. Está aqui hoje à noite. Olha o que você disse aí, meu irmão. Amém, assim seja. Estarei. Você se comprometeu. Muitas coisas vão acontecer para que você não chegue no culto hoje à noite. Mas seja perseverante. O convite é urgentíssimo. Eu quero primeiramente, pela graça de Deus, afirmar para vocês a primeira dinâmica desta comissão, dessa grande comissão. Eu acho que a base de tudo está, a base, no que eu vou afirmar aqui, primeiramente. A base da grande comissão se encontra aqui, na dinâmica da adoração da igreja, do culto a Deus. O papel do culto na grande comissão tem sido geralmente, via de regra, negligenciado.
Quando nós pensamos na grande comissão, automaticamente, concomitantemente, as pessoas imaginam, vamos pensar sobre o sair da igreja, sobre o pregar, sobre o anunciar. Mas eu quero dizer que o texto é claro quando nos diz que a ideia, a dinâmica de culto foi estabelecida quando Jesus trouxe as palavras acerca do ir e pregar o evangelho. Se você voltar comigo seus olhos para a palavra, você vai perceber que as famosas palavras de Cristo foram ditas depois do que eles estavam vivenciando com o Senhor. Versículos 16 e 17. Vai comigo, por gentileza. Versos 16 e 17 nos diz o texto: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram ao Senhor Jesus, eles fizeram o quê? O adoraram. As palavras da grande comissão foram ditas em um contexto de culto a Deus. A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a dinâmica de culto a Deus não pode ser negligenciada. Esse texto ilustra de maneira muito clara a adoração comunitária. A adoração comunitária aqui não é negligenciada. Quando nós queremos pensar, ou quando nós pregamos sobre revitalização, segundo Deus, segundo o propósito de Deus, eu não posso negligenciar a adoração a Deus. Eu posso dizer para vocês nessa manhã que, para que a igreja presbiteriana do Farol, de maneira muito particular, eu quero dizer para a gente aqui, a começar em mim, para que a igreja presbiteriana do Farol possa ser revitalizada pelo Espírito de Deus, nós precisamos primeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Eis que estou à procura dos verdadeiros adoradores. Eu fico imaginando, queridos, que os discípulos tinham motivos de sobra para quando Jesus apareceu lá no monte, designado por ele mesmo, afirmar: Jesus, o que será de nós agora? Estava diante dos discípulos aquele que morreu e ressuscitou. Eles poderiam ter dito: Jesus, e agora? O que iremos fazer? Mas a consciência de culto estava presente, queridos. Eles adoraram, eles se prostraram diante de Deus. A igreja de Deus é uma comunidade de adoradores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e afirmo de forma categórica, que a maior missão da igreja é adorar a Deus, não é fazer missões. Pastor, que foi isso? Missões é o reflexo da nossa adoração a Deus. Eu só vou transmitir aquilo que estou cheio. Eu só vou passar aquilo que estou cheio. Como eu posso falar sobre missões? Como eu posso falar sobre o ir pregar o evangelho, se eu não tenho consciência que esse ajuntamento é um ajuntamento de adoração a Deus? Os discípulos viram Jesus, se prostraram e adoraram ao Senhor. Eles não estavam preocupados com outra coisa. Eles adoraram a Deus. Olha aqui para mim, querido. Você foi chamado por Deus para adorar a Deus. Primeira pergunta do catecismo: qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Eu nasci para adorar a Deus. A maior missão da igreja é adorar. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Tem muita igreja preocupada com entretenimento. É o culto do entretenimento. Muitas vezes o interesse pessoal é que a pessoa se sinta bem na igreja, se divirta na igreja. Eu falo isso porque uma vez um pai me procurou dizendo: pastor, estou deixando a igreja. Eu disse: por quê, meu filho? Porque na igreja que eu vou agora,
no departamento infantil, tem uma sala de videogames para o meu filho. E aqui não tem. As pessoas estão preocupadas em diversão. As pessoas estão preocupadas em se sentir bem. A minha família tem que se sentir bem no culto. Meu irmão, eu não chego no templo para me sentir bem. Eu chego no templo com a consciência dos discípulos. Eu entro nesse templo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Queremos falar sobre missões, precisamos resgatar a adoração a Deus. Eu tenho ouvido desde que sou criança essa palavra: Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Mas quantas vezes nós nos comportamos como se Deus não estivesse no nosso meio? Eu fico imaginando que os 11 discípulos se prostraram diante de Deus. Adoraram ao Senhor Jesus. Eu não sou a favor do culto com entretenimento. Culto envolve muito mais do que isso. Culto envolve reflexão, meditação, confissão de pecados, oração, intercessão. E isso não dá ibope. Isso não dá ibope. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: que somente aqueles que estiverem arraigados em Jesus estarão vencendo toda e qualquer tribulação nos últimos tempos. Creia nisso, em nome de Jesus. Precisamos resgatar a adoração, gente. Precisamos resgatar a adoração a Deus, sem estar preocupado com nada. Eu fico imaginando a emoção desses discípulos. Jesus está aqui, Jesus ressuscitou. Eles se derramam diante de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: Jesus ressurreto também está aqui neste lugar. Também habita no meio dos louvores. Também vem legitimar essa reunião. O Espírito de Santo de Deus está aqui. Há quem defenda também um culto onde os crentes irão se beneficiar dele. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa perde o culto de domingo, ou perdeu o culto domingo passado, sabe qual é a preocupação daquele que veio? Você perdeu a bênção. É um culto preocupado com o homem. É um culto humanista. É um culto preocupado com o bem-estar. Você perdeu a bênção? Não, querido. Você deixou de adorar a Deus. Você deixou de estar presente na presença de Deus. Há quem diga assim: olha, você deveria ter vindo ao culto, porque certamente você perdeu a bênção. Você perdeu, meu irmão. Meu querido, nós nos reunimos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Esse é o foco principal da igreja. Eu vou dizer mais, meu irmão. Há pessoas que se preocupam e afirmam o seguinte: o culto tem que ser evangelístico, pastor. Culto evangelístico. Para alguns, o principal objetivo do culto é alcançar os incrédulos para Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o principal objetivo do culto é adorar a Deus. Pastor, o que é isso? Quando nós adoramos a Deus, as coisas acontecem. Paulo vai me ensinar, vai normatizar esse princípio de culto. Se você for comigo, a 1 Coríntios capítulo 14, vai comigo, por gentileza. 1 Coríntios 14. Versículo 23. O culto não pode ser centralizado nas pessoas que buscam, jamais. O culto tem que ser centralizado em Deus. E Paulo vai nos dizer no 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 a 25 o seguinte: acompanha comigo. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e
todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aleluia. Presta atenção, querido, em nome de Jesus. Isso é ensinamento do Senhor. Segundo Paulo, o propósito prioritário e primordial, o princípio primordial do culto é a exaltação a Deus. Segundo, a edificação do corpo. O evangelismo é consequência. O incrédulo que entra no templo vai dizer: realmente Deus está no meio desse povo. Deus habita aqui. Deus está aqui. É o Espírito que traz a conversão. Quantas vezes eu encontro crentes preocupados: eu vou levar um não crente para a igreja, mas eu me preocupo com quem vai pregar em nome de Jesus. Meu irmão, a salvação não depende de nós mesmos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: independentemente de quem esteja aqui à frente, ou ministrando louvor, se a igreja se reúne para adorar, o Espírito Santo de Deus vai agir no nosso meio. O ímpio vai dizer: realmente Deus habita no meio desse povo. E olha que esse texto é mais complexo, tá? Eu poderia investir mais tempo com ele, porque está falando sobre dom de línguas, está falando sobre algumas coisas que muitas vezes fazem parte da liturgia, que Paulo aqui repreende veementemente. A igreja precisa adorar a Deus de forma racional, em espírito e em verdade, mas de forma racional. O Espírito Santo de Deus age no nosso meio, em nome de Jesus. Qual é a essência do culto? Os discípulos nos ensinam a adorar a Deus. Eu gosto muito do Salmo 149. Se você quiser ir comigo, vai, por gentileza, ao Salmo 149, versículos 1 e 2. Qual é a essência e o objetivo do culto? Vamos ler juntos. Salmo 149, versículos 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Todos comigo. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no Rei os filhos de Sião. Aleluia. Qual é a essência do culto, pastor? Vai comigo ao Salmo 103, versículo 1. Vamos ler juntos? Salmo 103, versículo 1. Qual é a essência do nosso ajuntamento? Todos juntos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Amém. Esse é o principal objetivo de estarmos aqui hoje. Não está preocupado se o irmão veio, se o irmão faltou. Não está preocupado se o incrédulo, o seu convidado, vai se sentir bem no culto. Eu não posso me preocupar com essas coisas. Eu estou limitando o agir de Deus. Os discípulos, eles não se preocuparam com o que aconteceria depois. Eles tinham motivos de sobra para dizer: Jesus, o que será de nós? Mas nos diz a palavra que a primeira ação dos discípulos, quando viram Jesus, eles se prostraram e adoraram e bendizeram o nome do Senhor Deus. Há duas palavras interessantes sobre culto. A palavra no grego para culto é latreia. A palavra no grego para o falso culto é
eidololatreia, que traz a ideia de idolatria. Eu fiquei pensando sobre isso. É que se o culto a Deus não for em espírito e em verdade, esse culto pode se tornar uma idolatria. E idolatria é muito mais do que se prostrar diante de uma imagem. Eu posso idolatrar de tal forma alguns acontecimentos. Se isso não acontecer na minha igreja, não será um culto a Deus. Eu não posso engessar, eu não posso metrificar a ação de Deus. Deus é soberano. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero concluir desafiando o teu coração a estar adorando a Deus, a estar entrando no templo para adorar. Eu concluo dizendo que Deus não irá revitalizar a visão missionária da igreja presbiteriana do Farol, enquanto essa igreja não aprender a adorar a Deus. E digo mais, esse templo se tornará pequeno quando essa igreja adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós aprendermos isso, quando nos reunirmos aqui, confessarmos os nossos pecados, lançarmos os nossos rostos em chão ou no chão, quando eu entender que Deus está no nosso meio, quando eu entender, ai de mim, porque sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios, quando eu entender que o Deus Todo-Poderoso está assentado no trono e é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, coisas maravilhosas irão acontecer no nosso meio. Sabe o que vai acontecer? Aquele que é frio vai ser renovado pelo poder de Deus. Aquele que nunca entendeu o que é evangelizar, que nunca trouxe um não crente para a igreja, vai entender que esse é o lugar para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor Deus, o lugar que o Senhor estará acrescentando, o Senhor, dia após dia, o número dos salvos, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome do Senhor. Queremos falar sobre evangelização. Nós não podemos falar sobre evangelização enquanto não falarmos sobre adoração. Evangelização é consequência de um povo que adora a Deus, que busca ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os olhos, quero te convidar a conversar com Deus. Estar se colocando diante do Senhor em oração. Essa palavra primeiramente falou o meu coração. Eu preciso, antes de falar sobre expansão, sobre evangelização, sobre sair aos campos missionários, antes de falar sobre ir, eu preciso entender quem eu sou, por que estou aqui, porque eu venho dominicalmente à igreja, porque eu entro no templo, porque estou aqui. Meu querido irmão, a ordem de Deus foi ministrada em um ambiente de culto a Deus. Eu creio que Deus há de levantar no nosso meio pastores, missionários, missionárias, presbíteros, diáconos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Quem sabe seu coração está frio, letárgico, frio, distante. Mas quando essa igreja começar a adorar a Deus em espírito e em verdade, coisas maravilhosas irão acontecer no nosso meio. Eu creio nisso. Coisas maravilhosas. Coloque-se diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Ela nos ensina, ela nos motiva. Nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos ajeitar, Senhor Deus, a palavra. Nós não precisamos ornamentar, Senhor Deus, aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. A tua palavra é clara, Senhor.
O Senhor comissionou os discípulos quando eles estavam adorando ao Senhor. Ensina-nos a te adorar, Senhor. Ensina-me, Senhor, a te adorar. Ensina-me, Senhor Deus, a entregar a Ti o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, Senhor. Quantas vezes eu chego de todo jeito aqui, Senhor. Quantas vezes eu estou cantando por cantar, Senhor. Deus, muda, Senhor, o meu coração, muda a minha mente, muda a inclinação da minha alma, Senhor. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente, Senhor. Purifica-me e certamente ficarei limpo, Senhor. Ó Deus, levanta aqui, Senhor Deus, uma igreja que adora ao Senhor. Uma igreja preocupada em adorar ao Senhor, rendida aos Teus pés. Conforme nos disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Teu santo nome, Senhor. Vem sobre a nossa igreja, Senhor. Vem sobre a nossa igreja. Quem sabe existe alguém que já tenha desistido dela, mas eu louvo o Teu nome, porque o Senhor jamais desiste da gente. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor, olha com misericórdia para a gente. Derrama sobre nós o Teu perdão. Leva-nos, ó Deus, à confissão de pecados. Purifica, Senhor Deus, a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu queria repetir aquele coro que diz: para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Antes de impetrarmos a bênção, você vai fechar os olhos, se assim desejar. Você vai declarar que foi para adorar ao Senhor que você nasceu. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer, Senhor, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Senhor, para te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A última vez para te adorar, para te adorar. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Ministrando louvor. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus, que a tua graça, que a
tua paz, do teu amor, que as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre nós, ó Pai, sobre toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Diácono Ricardo, o superintendente, está com a palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Tem um versículo muito conhecido da Bíblia que os irmãos, quando eu começar a dizer, os irmãos todos vão saber concluir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu, nem para... Mas ontem tivemos aqui um momento muito abençoado, né? Ontem tivemos aqui um curso de treinamento de lideranças que foi colocado à disposição da igreja. Nós entendemos que muitos irmãos tiveram motivos, justificativas, razões para não participarem deste curso. Aqueles que tiveram outros compromissos e às vezes não tem como adiar esse compromisso, eu acho que não tem como se cobrar. Mas eu queria falar muito para aqueles que poderiam estar aqui nesse curso de liderança, que foi o título do curso era o especialista da toalha, foi ministrado pelo presbítero Márcio, como ele tem feito aqui, se dedicado, se preparado, tem se colocado à disposição da igreja e tem nos abençoado ricamente. Então eu queria dizer para os irmãos que virão outros cursos, existirão outras oportunidades, e eu queria pedir encarecidamente aos irmãos que puderem participar. A igreja se dispõe, coloca à disposição, servos de Deus se preparam para abençoar a nossa vida, e muitas vezes nós perdemos essas bênçãos, meus irmãos. Muitas vezes nós perdemos essas bênçãos. E o pastor falou da necessidade de adorarmos a Deus. E para adorarmos a Deus, nós precisamos dar a Deus a primazia do nosso tempo também. A gente conhece esse versículo de cor, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Muitas vezes o que falta, e eu falo para a minha vida, muitas vezes não nos falta o conhecimento da palavra, mas muitas vezes nos falta colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Porque esse versículo todo crente sabe de cor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas muitas vezes, a começar por mim, eu não coloco em primeiro lugar o reino de Deus. Muitas vezes nós não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então, uma das formas principais de nós adorarmos a Deus é dedicarmos a primazia do nosso tempo, do nosso dinheiro, de tudo, né? É a questão de mordomia do tempo. Então, que os irmãos possam aproveitar as próximas oportunidades que Deus colocar à nossa disposição. Deus abençoe a sua vida, presbítero Márcio, né? Deus abençoe aos irmãos que estavam aqui antes, e foi um privilégio para aquele que estava. Então, não se sintam assim, os que não puderam estar, né? Que Deus coloque assim, no seu coração o desejo de, nas próximas oportunidades, estar participando. Eu queria falar agora, a última aula de escola bíblica nossa foi em setembro, né? 28 de setembro, se eu não me engano. E nós temos aqui o costume de orar pelos irmãos que fizeram aniversário. Então, como não tivemos como relacionar esses irmãos, porque foi um período muito grande, eu queria pedir aos irmãos que fizeram aniversário no mês de outubro e até hoje, no mês de novembro, que ficassem de pé. Os aniversariantes e quem faz aniversário de casamento também, os casais que fizeram aniversário de casamento nesse período, no mês de outubro inteiro, e no mês de novembro até o dia de hoje, ficasse de pé, nós vamos estar orando, né? Após a oração a gente vai se dividir em salas, todos os professores estão presentes, né? Então, queria convidar o pastor Misael para fazer essa oração aí. Estão em pé também, recebeu a oração? Então, vamos orar. Pai bendito, nós queremos bendizer o Teu nome, Te adorar pelo que o Senhor é, pela Tua grandeza, pela Tua santidade, Senhor Deus. Te adorar porque a palavra se cumpre, ó Deus, em nossa vida todos os dias, quando lá em Lamentações está escrito: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, ó Deus, e as suas misericórdias não têm fim, Senhor Deus. Muito obrigado, porque as suas misericórdias são derramadas sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo, a tua graça, o teu perdão, Senhor, que nós possamos estar assim a cada dia, reconhecendo, ó Deus, o que precisamos mudar, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai. Precisamos do teu Espírito Santo, ó Deus, para nos ajudar, Senhor Deus. Sem Ele e sem o Senhor, nada nós podemos fazer, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E agora eu quero colocar em Tuas mãos, ó Deus, os Teus servos, Senhor Deus, que completaram, que fizeram aniversário, Senhor Deus, nesse período. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente as suas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar respondendo às orações de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um e o Senhor possa estar indo ao encontro de cada um. Da mesma forma, abençoa os casais, Senhor Deus, os relacionamentos, as famílias, Senhor Deus, que são tão importantes na Tua igreja, Senhor Deus. Muito obrigado, porque nós podemos, Senhor Deus, orar ao Senhor e rogar as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja neste dia, abençoa a escola bíblica, os professores, os alunos, aquilo que vai ser estudado. É assim, ó Deus, que nós oramos e já Te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.